no ar podcast Desobediência Sonora, edição 105, entrevista com o grupo de rap Os Guarani. Esta edição foi gravada no dia 16 de outubro no centro de São Paulo. Para acessar as edições do podcast, acesse desobedienciasonora.mineral.org e também pelo Facebook e Twitter. Carrego na mente conflitos do passado, povos e mais povos sendo massacrados, tentando proteger suas terras, perderam suas vidas e também o seu direito. Cadê o nosso respeito? Há mais de 500 anos o índio vem sofrendo com desrespeito e muito preconceito. Lutamos por direitos. Na chegada daqueles portugueses, roubaram nossas terras, mataram meus parentes. E aqui estamos, jovens conscientes, falando pra vocês que podia ser diferente. Sem guerra e sem luta, queremos só viver. Será que é tão difícil começar a entender? Queremos a terra pra sobreviver, a cultura, o costume, queremos só manter. Queremos a terra pra sobreviver, a cultura, o costume, queremos só manter. Os Guarani Blá, Tchondaro, filho de Deus, estamos na luta, à procura da felicidade. Cheiro Tupã, Ema Eurerepa, Embaretembu, Aguatua, Porandu. Os Guarani, Boapu, Tchondaro, Coelho, aldeia é só humildade, só queremos igualdade. Respeito e sem preconceito, tudo isso tem que ser feito. Somos ser humano, ninguém é perfeito. Tamo aqui e vamos resistir e nunca desistir. Jovens conscientes, olhando os parentes, ninguém é diferente. Meu sangue é seu sangue, sempre segue com a fé na mente. Cheiro Tupã, cada dia que eu acordo sempre luto por meu povo. Saiba que esse povo sempre me deu força. Tchondaro e Judia por aí, vamos batalhar. Cadê o nosso respeito? Respeito aos Guarani, todos Guarani, respeitamos todos brancos. Então, cadê os brancos que respeitam os Guarani? Que respeitam os Guarani? Carrego na mente conflitos do passado, povos e mais povos sendo massacrados, tentando proteger suas terras, perderam suas vidas e também o seu direito. Cadê o nosso respeito? Cadê o nosso respeito? Boapu, Tchondaro, Coelho, prazer, nossa aldeia é Jaraguá. Tamo aqui pra batalhar, pode crer, tamos no ar. Os donos de verdade da terra estão aqui, a verdade eu vou falar. O Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil, meus parentes já estavam aqui e ele invadiu. Estamos aí de volta, podcast Desobediência Sonora, e nessa edição eu tenho o prazer de anunciar aqui a entrevista com o pessoal do Os Guarani. Gente, muito obrigado por terem aceitado esse convite para fazer essa conversa conosco hoje. E acho que de primeiro gostaria que vocês se apresentassem, né? Quem que vocês são, de onde vocês vêm e tal. Meu nome indígena é Jefferson, eu vim da terra indígena do Jaraguá, eu tenho 17 anos. Meu nome é Genesi, em Guarani é Mininju, e eu tenho 19 anos e moro lá na aldeia do Jaraguá. E gente, como que foi a formação desse grupo de vocês, do Os Guarani? Como que se formou? Como é que foi o início dessa ideia? Na nossa aldeia, a vida do indígena nunca foi fácil, né? E a partir das dificuldades que a gente enfrentamos na nossa aldeia, a gente procurou uma forma de estar ajudando os lideranças, o cacique. Então, no dia que o Rap Os Guarani iniciou, um fato aconteceu, e esse fato foi a reintegração de posse que a gente recebeu na nossa aldeia. E aí, como nós jovens
sempre estamos à procura, né, de ajudar outras pessoas. Então a partir daí a gente se reuniu e pensamos em o que fazer para ajudar. Aí a partir daí a gente viu que o rap era uma forma de estar se protestando também, de soltar a voz, de falar da resistência e tal. Então a partir daí a gente começou a escrever as letras sobre os indígenas que ainda resistem em São Paulo, e a gente está com esse trabalho há 1 ano e 8 meses e a gente agradece muito a Deus por isso e estamos sempre na luta, querendo o de melhor, né? Tanto pra gente como pro nosso povo também. Então o rap iniciou a partir do momento que a gente recebeu a integração de poste na nossa aldeia. E por que vocês escolheram rap? Vocês já escutavam rap atrás ou escutavam outras coisas? Que estilos musicais, que grupos vocês escutam? Quais são as influências de vocês? Assim? Bom, desde criança, assim que eu cheguei para São Paulo, eu escutava o Racionais MC. Aí a partir daí eu já gostava de ouvir rap e tal. Eu cheguei a conhecer mais artistas, assim, tipo Sabotagem, RZO, aí todas essas músicas que eu vi que tinha como poder se expressar e tal. Então o rap sempre fez parte da minha vida, assim, e sempre esteve presente no nosso cotidiano. Então o rap é uma forma de poder se expressar, de poder se salvar. Então o rap sempre fez parte da nossa vida. Bom, eu comecei a me espelhar um rapper americano chamado Akon. O Akon é mal da hora também. E comecei a ouvir rap também, RZO, Racionais, Sabotagem, Realidade Cruel e tal. Assim. E depois que vocês começaram o grupo, como é que o pessoal da aldeia, o que o pessoal da aldeia achou, né? Como é que vocês foram recepcionados com o rap lá? Bom, assim, quando a gente teve a ideia de fazer o rap, a gente não fez só por nós, né? A gente olhou bastante para as crianças, pelos jovens também. Então a gente chegou a conversar, na época o cacique era o Vitor, o nome dele em Guarani é Caraimirim. Então a gente chegou, conversou com ele, a gente falou o que realmente a gente procura através do rap, né? Então a partir do momento ele soube que o rap que a gente faz era por uma boa causa, que era para falar da resistência, da dificuldade que a gente enfrenta ali na nossa aldeia. Então, como ele mesmo falou uma vez, acho que toda pessoa tem a sua habilidade, né? Isso a gente deve reconhecer. E a habilidade que nós temos, nós jovens, de estar fazendo música, de estar mostrando a nossa realidade, das nossas dificuldades, a resistência e tudo. Então eles concordaram com a ideia e até hoje eles apoiam a gente para a gente caminhar mais para frente. Queria que vocês falassem um pouco também sobre a aldeia lá de Jaraguá e todo o contexto do Jaraguá, né? Como é que as divisões lá de terra, se a aldeia de vocês tem outras aldeias junto, enfim. Queria que vocês contassem um pouco como que é viver lá no Jaraguá, como que tem sido a vida por lá. Bom, eu moro na aldeia chamada Tecoapugaú. Aí essa aldeia tem 163, ou pode ser que até tenha aumentado, né? Depois dos tempos, né? Então, mas a verdade é que ali no lugar onde eu moro tem 3 aldeias. Tem uma aldeia de baixo, que é a aldeia Tecoadu, tem outra do lado, que é Pitangatã. Bom, o espaço que nós temos é muito pequeno. A gente tem dificuldade, né, de estar
poder se reproduzindo e tal, a gente não tem como plantar, a gente não tem como pescar, todas essas coisas de natureza que a gente tinha, a população não indígena foram terminando cada vez mais, né? Então nós jovens procuramos tentar de alguma forma resgatar o que foi perdido, né? Então a vida ali na aldeia sempre me ensinou bastante coisa assim, né? Desde criança eu fui aprendendo com os lideranças, com os pajés, como que eu devo tratar meu amigo, como que eu devo olhar as pessoas diferentes e tal. Então eu aprendi muitas coisas mesmo, e inclusive eu sou um liderança jovem. O liderança jovem faz parte de mostrar, né, como que a gente está ali, como que a gente está resistindo e tal. Então eu procuro mais mostrar, falar as verdades que a gente vive ali. Então sempre eu estive à disposição para qualquer coisa ali na nossa comunidade, quando tem um trabalho comunitário e tal, como por exemplo, quando tem reuniões em outras aldeias, eu devo participar, eu devo procurar me informar para depois passar informações para os jovens, para as crianças, né? Então, a vida, acho que para o indígena a vida nunca foi fácil, porque tanto que o índio é discriminado em qualquer lugar, sofremos preconceito, desrespeito, e com tudo isso que a gente enfrenta por lá, o que eu não falo, nesse momento, o que eu não falo, eu falo através das músicas, através das letras que eu faço, né? Então, a vida por lá, por outro lado, é muito bom, porque eu vejo que a gente tem a união, a gente tem a força, a gente tem a coragem para poder continuar a resistir sempre, né? Então, tem muitas crianças ali que tem um sonho, né? Tem um sonho de poder crescer num mundo melhor, onde tem a natureza, que tem um lugar para pescar, um espaço para plantar. Então eles sempre procuraram isso, né? Mas infelizmente o indígena é discriminado e desrespeitado, como eu falei. Então as leis que o governo, que os políticos dificulta bastante, né, a população indígena. Mas mesmo apesar de toda a dificuldade, a gente mantemos a nossa cultura, a gente fala, a gente mostra que a gente não estamos fracos e que nós não estamos perdidos, né? Então é isso. Queria que vocês falassem também sobre esse processo de demarcação de terra lá, né? Eu acho que é uma luta que indígenas de São Paulo e do Brasil inteiro estão há muito tempo tentando brigar, e não é diferente lá no Jaraguá, né? Tem essa PEC 215 também. Queria que vocês pudessem falar um pouco como que está esse processo de demarcação da terra lá. Bom, a demarcação de terra foi sempre foi uma grande luta, né? Que a gente lutamos pela terra, porque estamos lutando pela vida das crianças, pela vida dos nossos parentes. Então sempre tentamos de alguma forma poder dar, nós se aproximamos cada vez mais da demarcação, mas como eu falei, a população não indígena dificulta bastante isso, e a gente vem enfrentando vários problemas ali na nossa aldeia. Apesar de todas as coisas, né, a gente sempre acreditamos que lá na frente ainda vai existir a felicidade para os jovens, para as crianças, né? Então acho que a demarcação de terra sempre foi importante para o indígena, sempre foi, porque sem terra não existe índio, né? Então somos indígenas, somos Guarani, lutamos pela terra para sobreviver, né? Então a PEC 215 é uma lei
uma lei que eles criaram, né? O não indígena criou para dificultar mais ainda a população indígena. Esse PEC 215 tem como reivindicar as terras indígenas que foram demarcadas. Eles têm como acabar com tudo, tem como tirar a demarcação e tem como eles pegar então os indígenas em qualquer lugar. O indígena que vive no Brasil, pode ser que ele esteja em qualquer lugar, pode ter certeza que ele é contra esse PEC 215, porque esse PEC 215 para nós é uma lei que vai acabar com a população indígena em todo lugar. Então a PEC 215 é uma coisa que a gente enfrenta de hoje em dia e que a gente procura de alguma forma deixar esse PEC pode desaparecer, vamos dizer, porque se não for assim, se eles conseguirem o que eles querem, eles vão conseguir terminar com o indígena. E isso a gente percebemos, a gente sabe que o político, os governos nunca tem a intenção de poder ajudar mesmo, porque estamos resistindo ali na aldeia do Jaraguá há mais de 50 anos, esperamos pela demarcação, até hoje nada. Quando a gente procura saber mais informação sobre a demarcação, eles mandam um papel, umas leis lá falando que vai sair demarcação daqui só 40 anos e tal. Mas eu como indígena, eu falo que eles têm a segunda intenção. No momento que ele fala que a demarcação das terras vai sair daqui a 40 anos, eles têm a segunda intenção. Essa segunda intenção seria, daqui a 40 anos, eles sabem, nós sabemos que algumas parentes, algumas lideranças vai enfraquecer. Aí eles pensam que nós vai perder a nossa cultura, que a gente vai acabar enfraquecendo e tal. Aí, no meu olhar, a segunda intenção deles é não dar demarcação, porque se eles quisessem mesmo ajudar, se eles quisessem mesmo que o indígena vivem ali, nós já teríamos as nossas terras já seriam ser demarcadas, né? E esse problema de demarcação, nós Guarani de São Paulo enfrentamos com muita garra, com muita resistência e força, né? Porque não é só nós indígenas do Jaraguá que enfrentamos isso, né? A população indígena inteira, né? Eles vêm lutando pela demarcação das terras. E assim, a gente temos os nossos soldados, que são os guerreiros. Eles se preparam toda noite, eles vão para casa de reza, faz a oração, faz a dança, e através disso a gente vai se fortalecendo cada vez mais. E nós não somos milhares, né? Somos milhares, mas para nós indígenas, nós somos uma só. Aqui pode ter uma aldeia, ali pro Zona Sul pode ter outra aldeia, pode ser que lá pro Paraná tem também várias aldeias, São Vicente tem várias aldeias, mas tudo isso, toda essa população indígena é uma só, porque a gente sabe que o índio sempre teve a união com os parentes, e isso também ajuda a gente a se fortalecer, né? Pra gente não ficar perdido no meio do caminho, a gente sempre procuramos o apoio do outro indígena que tem força, que tem a experiência de poder estar caminhando, né, com a gente. Então somos em milhares, e esses milhares é uma só, né, para nós indígenas. E você comentou sobre esses vários grupos indígenas serem um só, né, da Força Indígena Junta. Vocês têm então um diálogo com esses outros grupos que não necessariamente não são nem Guarani, são de outros grupos,
Mas há reuniões, vocês sempre estão conversando Sim, entre esses sempre, grupos? sempre. Temos muitas coisas em comum. A população não indígena, eles têm que reconhecer que o índio é uma só, porque a nossa cultura é a mesma, as pinturas é a mesma, a gente acredita em um Deus, que esse Deus é o nosso Nyanderu, e esse Nyanderu que dá força pra gente, que dá o conhecimento, né? Apesar de que o indígena não conhece todas as leis que tem ali fora em Constituição Federal, mas o que a gente precisar, a gente tem certeza que o nosso Nyanderu Tupã vai mostrar pra gente como que a gente deve andar, como que a gente deve caminhar, né? Então a gente sempre temos contato, não só o Guarani Bulá, como Chavante, Pancararu, todas essas etnias indígenas, é uma família, né? Uma família grande e forte que nunca vai ser derrubada. Outra coisa que eu queria comentar também é que assim, hoje em dia tem algumas pessoas não indígenas que olham pra gente e falam, ele não é índio, pelo fato, porque um fato a gente tá de tênis, a gente usa calças, camisas, só por isso eles falam que a gente não é mais índio, porque como eles sabem, só conhecem as histórias do livro, né, que isso já foi passado, isso já evoluiu, então e se a gente andar pelado para mostrar que a gente é índio, a gente vai preso. Então, com essas leis que eles fazem, a gente não pode mais fazer aquilo que a gente quer fazer, o que a gente deve fazer. O livro ensina os alunos, mas ensina de outra forma. Para você aprender de verdade como que os indígenas vivem, como é o costume do índio, você deve passar uns tempos com ele para ele mesmo mostrar que a vida não é da forma que você lê, que não é da forma que você aprende nos livros da escola. Então é difícil, né, para o indígena sempre, como eu sempre disse, é difícil mesmo, mas a gente acredita muito em nosso Deus e a gente tem os nossos guerreiros, a gente tem a nossa liderança, o pajé, as guerreiras também. Então toda essa união nos dá força pra gente, né? E voltando lá ao Jaraguá, queria que vocês pudessem falar sobre o preconceito que existe dos não indígenas com as pessoas indígenas no Jaraguá. É muito forte isso, diariamente, é uma luta cotidiana isso? Como que é? É uma luta cotidiana e é uma luta difícil, até porque o não indígena ele aprende muitas coisas que é bem diferente do que a gente aprende na nossa aldeia, né? Então ele pensa que, olhando assim um índio, se ele passar a xingar, de alguma forma, ter preconceito desse indígena, ele se acha o melhor. Ele pensa que ele é o melhor de todos. Mas mesmo assim, nós indígenas sabemos que a gente não deve ter preconceito, a gente não deve chegar com desrespeito com outras pessoas. Por isso a gente nunca foi de fazer guerra, de criar uma guerra para ter as nossas terras. A gente não procura isso. Nós só queremos paz, um pedacinho de terra, para nós tá bom demais. E assim, vou comentar um pouco sobre os parentes Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul. Eles vivem em uma guerra cotidiana, dia a dia eles estão numa guerra, entre em conflitos contra os fazendeiros. Olhando assim, a maioria pode falar que os índios que estão invadindo as fazendas, que os índios que estão acabando com tudo, mas isso não é verdade, isso eu deixo bem claro, não é verdade.
É o próprio fazendeiro que procura de alguma forma discriminar o índio, né? Para o quê? Para ele poder estar se reproduzindo, né? Para ter o lucro, para ganhar o dinheiro. E a gente não olha para o dinheiro, a gente só queremos viver em paz, né? A gente só quer o melhor para as nossas crianças, né? Porque tem muitas crianças ali na aldeia que estão estudando, que tem cada um deles, eles têm um sonho diferente. E a gente ensina eles a não desistir desse sonho que eles têm, né? A gente procura de alguma forma animar a criança que está triste, né? Que está, mesmo quando a criança está doente, nós guerreiros xondares reunimos em uma casa de reza, a gente faz a oração por essa criança e a partir daí a criança passa a ficar melhor, né? De saúde. E quando tem uma pessoa passando por alguma necessidade, né? Tipo, quando tem uma doença, a gente não corre direto para o hospital, a gente não olha para o não indígena, a gente não, né? Primeiramente a gente procura o pajé é o nosso tcheramãe. Ele que vai rezar por essa criança e ele que vai decidir se essa criança deve ir para o hospital ou se não deve, né? Então a força espiritual também é uma coisa muito grande para o indígena, né? Voltando a falar do preconceito, o índio sempre sofreu preconceito, né? E ali na aldeia onde eu moro é difícil, porque muitas pessoas pensam mais em discriminar do que tá ajudando, né? Então, às vezes eles passam de carro, às vezes eles dão um grito, xingam a gente, índio, vagabundo, né? Seu sujo, né? A gente sofre bastante isso, e isso é verdade, é a realidade que vivemos. Mas nem por isso a gente perde a cabeça, né? A gente só pensamos em olhar mais para frente, futuramente, né? Então o preconceito contra o indígena sempre existiu. Tem uma ideia também da privatização do Parque do Jaraguá, né? Vocês estão acompanhando essa discussão e de que forma isso pode impactar vocês lá, né? Se esse parque efetivamente for privatizado? Bom, primeiramente eu devo falar que eu acho um absurdo isso aí, porque o parque sempre fez parte até para o não indígena. E eles, o que eles pensam em fazer? Eles pensam em privatizar o parque. A pessoa que quer entrar nesse parque, ele deve pagar, né? Isso é uma coisa bem absurda, porque todo ser humano tem a liberdade de poder caminhar, de poder conhecer uns lugares diferentes. E a lei que eles criam afeta, né, a aprendizagem até dos jovens, até de não indígenas, né? Então, se for aprovado essa privatização dos parques, vai afetar os indígenas também, porque a nossa aldeia é do lado do parque e o que eles pensam se acontecer isso, eles vão fechar o parque, vão pegar umas terras indígenas que pertencem aos indígenas, eles vão tirar, vão privatizar tudo. Para quê? Como eu falo, para ganhar dinheiro. Eles falam que vai fazer reflorestamento e tal, mas isso não é verdade. Eu tenho certeza que se isso for aprovado daqui a 50 anos não vai existir nenhuma árvore mais ali, né? Então, como indígena, eu sou contra isso, e porque o indígena sempre foi o protetor da natureza, né? Então, o Juruá, que é não indígena, só faz a poluição,
corta árvores, para eles isso não importa, para eles cortar árvore não é nada, mas para a gente machuca, nós indígenas ficamos tristes quando vemos um fazendeiro cortar 1000 hectares onde tinha natureza, onde tinha árvores, muitas coisas, tinha passarinhos, tinha muitos animais ali no mato. Pode ser 500 hectares de terra e o fazendeiro vai lá e corta tudo, acaba com os animais, acaba com os nascentes, com os cachoeiros, tudo. Isso machuca, isso deixa a gente muito triste. E na chegada dos portugueses, eles viram que o Brasil tinha muitas riquezas, né? Muitas riquezas, por quê? Porque eles viram que a terra que nós estamos pisando hoje, a terra ela tem como produzir as coisas que eles produzem e que depois vendem. Então, para eles, o indígena e a natureza, os animais nunca foram importantes, né? Por isso que a gente fala, se o índio é chamado de animal, eu não sou índio, eu sou um animal, e eu sou um animal porque eu sou um índio. O animal sempre fez parte do indígena, inclusive até na nossa aldeia do Jaraguá, o nosso pajé, ele tem um macaquinho, que o macaquinho veio não sei de onde, quando era bem pequenininho, chegou na casa de reza, desceu de uma árvore lá, o pajé começou a alimentar o macaquinho, até hoje ele está lá, já é grande, tal, né? Então a gente procura dar proteção para os animais, para todas essas coisas que a população não indígena não valoriza. A gente procura mostrar que é importante ter a natureza por perto, que é importante, né? Essas coisas. Voltando ao Os Guarani, né, o grupo de vocês, vocês começaram o grupo já há um tempinho atrás, né? Queria que vocês pudessem falar, vocês se apresentaram em algum lugar, como é que tem sido a correria de vocês em torno disso, né? Porque hoje, por exemplo, é um dia que vocês vieram gravar algumas músicas de vocês, né? Como é que tem sido essa trajetória, as dificuldades que vocês vêm enfrentando em ter um grupo de rap, né, indígena da aldeia do Jaraguá? Bom, o rap na aldeia é uma voz, né? Uma voz de todos, né? Então, a partir do momento que a gente fez a primeira música, eu tinha um pessoal da aldeia mesmo que eles faz bastante palestras, mostra algumas danças fora da aldeia e tal. Aí a partir do momento que a gente começou a se envolver no rap, a gente foi vendo as oportunidades, a gente foi encontrando no caminho, né? A gente participou do fórum de hip hop, a gente fomos para várias escolas, para vários lugares se apresentar, né? E assim a gente chegou a conhecer algumas pessoas, né? Que prometeram muitas coisas, inclusive muitas pessoas chegaram querendo ajudar, falando que ia construir um estúdio só para nós, que iria fazer a gravação, que iria fazer o clipe e tudo, né? Aí com o passar do tempo, quando a gente precisa dessas pessoas para estar divulgando mais o nosso trabalho, os pessoal desaparecem, some, deixam a gente falando sozinho ali, seria. Então, a dificuldade que a gente enfrenta ali na nossa aldeia a maior, né? Pra gente, pra nós do rap, a dificuldade é falta de equipamentos, né? Primeiramente, o MC tem que ter o seu espaço, tem que ter o som, o microfone para ele se reproduzir, para ele fazer as letras, para ele todo dia estar ensaiando suas músicas, né? Isso a gente não tem, a gente passa por várias dificuldades por falta disso, né? Mas a gente nunca perdeu a fé, né? A gente sempre acreditou que o melhor iria aparecer ainda, né? Que ia chegar esse momento, né? Então, passando assim
passamos por várias dificuldades, mas isso não afetou a gente, né? A gente pensamos mais em resistir, em mostrar que a gente tá firme e forte, soltar a voz pelas crianças, pelas lideranças, né? Então é isso. Bom, e hoje vocês vieram aqui no centro de São Paulo, no estúdio Tirando Som, gravar um som, né? Gravar as músicas de vocês. Queria que vocês pudessem falar como que foi esse processo de gravação e como que vocês estão se sentindo hoje. Bom, primeiramente, quando os colegas foram visitar a gente na aldeia, a primeira coisa que eu pensei foi assim: será que esse trabalho vai ser realizado? Ou será que vai ter a conversa e depois vai acabar de novo, né? Como sempre aconteceu, né? Mas a partir do momento que eu cheguei, que eu sentei com o pessoal, né? Conversei, eu falei um pouco da minha vida para eles, eles falaram um pouco da vida deles pra gente também, de como que é a vida aqui em São Paulo, no centro, né? E hoje foi um dia muito especial para mim, porque foi com a ajuda dessas pessoas que a gente conseguiu chegar até aqui, conseguiu fazer as gravações, né? Então a gente agradece muito essas pessoas que deram a oportunidade, que ajudaram a gente nessa luta, e só peço a Deus que essas pessoas estejam protegidas por nosso Nhanderu, né? E no momento da gravação eu fiquei um pouco nervoso porque é a primeira vez, mas depois que eu vi que os amigos nossos estavam torcendo por nós, estavam dando força, eu criei a coragem e conseguimos realizar esse trabalho, né? Então a gente procura daqui para frente estar mais unidos com essas pessoas que mostraram a vida, que mostraram que a gente deve manter a esperança, né? Que a gente deve estar correndo atrás do sonho. Então a gente agradece muito essas pessoas e a gente, né, sempre estamos à disposição na nossa aldeia, no que puder contar com a gente, no que a gente puder ajudar também, a gente tá lá para isso. Bom, várias fitas aconteceram na minha vida pessoal, mas quem pôde levantar foi o Jefferson Parça aqui. Então, esse dia foi uma correria daqueles, muito bom. E sei lá, eu só posso agradecer vocês, até o meu parça aqui. Obrigadão, valeu. E, gente, quem quiser entrar em contato com vocês, quem quiser marcar um som com vocês, quem quiser fazer alguma correria, quiser fortalecer vocês de alguma forma, quais são os caminhos para fazer isso? Bom, primeiramente a gente agradece as pessoas, né, que têm interesse de conhecer o nosso trabalho, que dá oportunidade para a gente poder se apresentar e tal, né? A gente agradece muito essas pessoas, né? E para entrar em contato com a gente tem a nossa página no Facebook, Rap Oz Guarani. Pode chegar lá e dar uma curtida, mandar mensagem, aí a gente vai conversando e assim a gente faz o trabalho. Gente, eu gostaria muito de agradecer vocês pela oportunidade de estar fazendo uma edição do podcast com vocês, de gravar essa conversa com vocês, mas antes, queria que vocês pudessem deixar uma mensagem final, o que vocês quiserem, como vocês quiserem. Novamente, muito obrigado pela oportunidade aqui hoje. Bom, eu sou um Tchondaro que sempre procurou dar o melhor pro povo, para as crianças, né? Então, eu vou deixar bem claro que o indígena está na resistência há mais de 500 anos e isso não vai parar e isso não vai acabar.
o indígena tem força, ele vai continuar na luta pela terra, na luta, né, de poder estar sobrevivendo nesse país chamado Brasil. Então estamos juntos, a lado com outras etnias, e até temos ajuda de não indígena até. Então a população indígena, apesar de que muitos governos, muitos políticos tentaram de alguma forma derrubar a gente, mas a gente não foi derrubado até hoje e a gente não vai ser derrubado. É isso que eu deixo para vocês. Hey nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Hey nego, hey nega, contra pés Guarani, pode crer, nós que tá. Os Guarani chegou chegando com a flecha engatilhada pra mandar essa mensagem. Não é ideia errada, eu vou falar minha verdade que você não quis ouvir. Agora para e me escuta, chegou os Guarani, a nossa terra não nos suja, o que nos suja é seu papel, suas lei e vaidade, o seu ódio cruel. Crianças quer crescer, os jovens quer viver, e a nossa natureza estão matando, então por quê? Hey nego, hey nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Hey nego, hey nega, contra pés Guarani, pode crer, nós que tá. Então demarque nossas terras e entende a nossa luta. Seu dinheiro vale nada, não me trata como puta. Na cidade escorre o sangue do meu povo assassinado. A Europa ficou rica desse ouro saqueado. Na lembrança veio o pico do meu povo escravizado por um velho sardinha que devia tá enlatado. Nessa história mentirosa que não foi nosso passado, violenta e turbulenta, nós não tinha aliados. Hey nego, hey nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Hey nego, hey nega, contra pegos Guarani, pode crer, é nós quem tá. Chereta na coro, tatakura e jarinha porandunya deru coro, peta peto mocha kako e nyawa kuringwe ito niwaga tou a barete ome e iawa hetawa e kuru de kwai bae pa o japonya de kuru re apu wairinya de kuru dajaku de nyanya anya de uure topa kuru churu wa tomo kagu. Hey nego, hey nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Hey nego, hey nega, contra pegos Guarani, pode crer, nós que tá. Hey nego, hey nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Hey nego, hey nega, contra pegos Guarani, pode crer, nós que tá. Salve, salve, Chondaro MC, jamais vou esquecer da minha cultura, da minha raiz. Pobre índio, eu sou feliz, sempre que eu quis, o rap me ajudou. Aqui nessa aldeia nós tem nosso valor, não queria citar, mas eu digo pra vocês: sofrimento a cada 10 metros no relento, na garoa, índio sola a mente, não à toa. Barraco de madeira no meio da cidade, na selva de pedra onde impera a maldade. Aqui é sem massagem, aqui o papo é reto, não olha torto branco, índio não é correto. A lei eles que faz, olhar pra nós jamais, nós só queremos paz. Um pedacinho de terra pra nós tá bom demais, é por isso que o Brasil pra nós nunca existiu. Pedro Álvares Cabral nada descobriu, Pedro Álvares Cabral nada descobriu. Hey nego, hey nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Hey nego, hey nega, contra pegos Guarani, pode crer, nós que tá. Hey nego, hey nega, chegou as Guarani, com vocês vai somar. Hey nego, hey nega, contra pegos Guarani, pode crer, nós que tá. Chereta na coro, tatakura e jarinha porandunya deru coro, peta peto mocha kako e nyawa kuringwe ito niwaga tou a barete ome e iawa.